Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Brasilândia, Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério Jardim Guarani, e hoje nós estamos dando sequência a uma série de mensagens do Discipulado Nível 2, que fala acerca dos pecados, dos frutos da carne. E nós já passamos aí por três ministrações, e nós já estamos caminhando para o fim dessa fase de falar sobre pecados, mas é importante, e hoje nós vamos falar sobre os pecados relacionais, ou seja, os pecados de relacionamento, amém? E aí depois vai ficar faltando só mais uma mensagem sobre os pecados contra o templo, né, que é contra o nosso próprio corpo. Então, abra comigo a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. E como eu tenho dito, a palavra do Senhor por muitas vezes é um remédio amargo que nós precisamos tomar, né? E o remédio docinho, ele às vezes não faz o efeito, né? Não tem a cura, a eficácia que um remédio um pouquinho mais amargo vai trazer. Então, por isso que nós estamos passando por essa fase, amém? Nós não vamos permanecer nela. O nosso discipulado fala de muitas coisas que são profundidades com o Senhor e que a gente está avançando, a gente está caminhando. É importante passar por isso, mas nós não vamos permanecer nisso, amém? Já falamos sobre os pecados sexuais e já falamos sobre os pecados contra o templo, os pecados religiosos nós já falamos. E agora vai ser os pecados relacionais. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu tenho dito, discipulado nível 1, né, os primeiros passos, que está aqui, né, que nós podemos iniciar a nossa caminhada cristã. Nós falamos que não existe o checklist do pecado, né? Nós falamos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós estamos já no discipulado nível 2, é uma lista de pecado extremamente extensa, né, irmão? Que eu começo a ler aqui, eu não vejo a hora de terminar aqui o texto, porque começa uma lista e fala e começa a falar aqui, citando tantos pecados, irmão, tantas coisas, que nos faz até ficar assim, puxa vida, mas são tantos frutos da minha carne, realmente, tudo isso está em mim. Irmãos, agora nós temos que dar nome ao pecado, nós temos que mostrar aquilo que a palavra do Senhor diz. E aqui ele diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pesado, né? É duro esse remédio, mas nós precisamos nos atentar a esta palavra por conta da sua seriedade, da sua importância, amém? E hoje nós vamos falar sobre os pecados de relacionamento, porque falar de pecado na área sexual é mais comum, né? A gente pensar no adultério, na prostituição, é coisa assim, não, é pecado, isso é pecado. Agora, quando a gente fala sobre coisas de relacionamento, nós vemos aqui situações mais comuns, né? Situações mais simples, situações mais cotidianas, situações que se a gente
não der muita importância, passa desapercebido, a gente acaba praticando continuamente esses tipos de pecados, e eles estão numa categoria que se iguala aos pecados de fornicação, aos pecados de adultério. Pecados são pecados, irmãos. E aqui a Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Glória a Jesus. Relacionamento. Falar sobre relacionamentos é algo complicadíssimo, né? É complicado um relacionamento entre um casal. Porque nós, quando nos casamos, nós saímos de um tipo de criação. Alguns são mais mimados, amém? Alguns saem da casa dos pais, algumas irmãs que não são acostumadas a, por exemplo, ser uma dona de casa. Elas são acostumadas a ser servidas pela sua mãe, e a sua mãe faz tudo e não deixa a menina fazer nada. Aqueles filhos que saem de casa, saem da casa dos pais e não aprendem com o seu pai aquilo que é importante para um homem, de, às vezes, ir lá trocar uma lâmpada, né, de desentupir uma privada. Lá em casa, esses dias, teve um probleminha desse. E a Renata, uma bênção de Deus, ela foi lá e fez a obra de Deus, amém? Quando eu cheguei já estava tudo na bênção. Quando eu cheguei do serviço já estava uma bênção, já tinha resolvido o problema, o gigante já tinha caído por terra, amém? Glória a Jesus. Então, alguns de nós nos ajuntamos quando nos casamos, e nós entramos num relacionamento onde há duas pessoas com criações diferentes. Há duas pessoas com costumes diferentes. E o que dizer dos relacionamentos em comunidade? Quando chegamos na escola, por exemplo, saímos do conforto do nosso lar, da segurança do nosso mundinho ali de família, e temos que enfrentar o mundo, temos que enfrentar uma sala de aula, temos que enfrentar pessoas desconhecidas, que nós começamos a nos relacionar com essas pessoas. Relacionamentos no trabalho, que são tão importantes. Hoje fala-se muito sobre o network. Hoje no trabalho fala-se muito sobre a sua capacidade de interagir com as pessoas, de ser engajado naquilo que você faz, de servir ali, de ir além, de sair da caixa, de não ser um funcionário padrão, mas ser um funcionário que vá além das expectativas do seu patrão. Relacionamentos estão continuamente no nosso meio. E quando chegamos na igreja, aí temos também que enfrentar algumas dificuldades de relacionamento. Porque o pastor vai na casa do irmão e não vem na minha. Por que o pastor só ora pelo irmão e não ora por mim? E aí nós começamos a encontrar algumas situações que nós encontramos até lá na igreja de Corinto, quando nós falamos sobre o capítulo 1 de Corinto, que houve ali uma grande divisão. Eles falaram ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o outro dizia eu sou de Cefas, e até uns diziam eu sou de Cristo. E aí Paulo diz, Cristo está dividido. Havia um problema ali de relacionamento, em que os grupos começaram a serem construídos dentro do corpo da igreja, e isso trouxe um grande prejuízo que o apóstolo Paulo, ele trata esse problema na igreja de Corinto como sendo um desafio que tinha que ser vencido. Então, relacionamentos é algo que nós precisamos nos atentar. Existem dois tipos de posicionamento, de posição, de postura, que nós temos em relação ao relacionamento. Primeiro, é a indiferença, né? A Bíblia diz que aquele que se isola, insurge-se a si mesmo, né? E a sabedoria não está nele. Aquele que se isola, aquele que chega num lugar, numa comunidade e fala, não, eu vou ficar aqui na minha, não vou me relacionar com ninguém. A Bíblia diz que não há sabedoria nisso. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a nos relacionar.
mas também tenha uma postura positiva. Tem gente que você gosta de se relacionar. Tem gente que é gostoso estar perto. Tem gente que tem um bom papo, né? É gostoso quando você começa a conversar com alguém e a pessoa começa ali, traz uma conversa gostosa, você não quer parar de conversar ali com aquela pessoa. Mas também tem situações que você não quer nem estar perto. Que você está ali e às vezes não flui uma conversa e você tem uma dificuldade de relacionamento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque relacionamento é pauta de pecado. Existem os pecados de cunho relacional. Amém? Glória a Jesus. Então eu vou aqui tirar desse texto somente os pecados de relacionamento, no Gálatas 5,19 em diante, que ele diz: inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões e invejas. 7. Aqui nós temos, de todas as divisões que nós temos aqui, as 4 divisões: pecados sexuais, pecados religiosos, pecados contra o templo, os pecados de relacionamento é os que mais compõem a lista. A lista mais extensa é o de relacionamento. E o primeiro aqui é a inimizade. O que é inimizade? O que significa inimizade? Inimizade significa aversão. Significa antipatia, desafeição, sentimento de não gostar de alguém. Ou seja, não amar. Inimizade significa não amar. Inimizade significa não gostar de alguém. Puxa, pastor, então o negócio está difícil, né? Porque sempre tem alguém que eu não gosto, né? Sempre tem alguém que me aborrece. Sempre tem alguém que eu falo, eu não vou com a cara desse camarada, né? Eu fico imaginando o Sivaldo, que é taxista, né? Que pega tantas pessoas assim diferentes que entram no carro dele, que muitos eu tenho certeza que ele olha e fala, esse aí é mau encarado, não vou nem falar nada, né? Esse aí não fui com a cara dele. Mas também, de compensação, tem outros que ele deve conversar e deve ser uma alegria toda a viagem, que nem sente, né, o caminho, de tão gostoso que é ali a conversa, de estar ali se relacionando até com um desconhecido, com alguém que você não tem intimidade, talvez você não saiba nem o nome, né? Às vezes a gente tem isso, né? As crianças têm muito isso. Começa a se relacionar no parquinho, e aí tá lá brincando e conversa e fala, e depois fala, como que chama? Ah, não sei. A criança nem se importa de saber o nome da outra criança. O que importa é que eles estão ali se relacionando, e aquilo para eles está fazendo bem, está sendo natural. Amém? Então, inimizade é algo que é contrário à amizade. E, irmãos, inimigo é aquele que tem inimizade, é contrário, é adversário, é oponente. Definindo então a inimizade, podemos dizer que é um sentimento de não gostar de alguém, de não amar, de ser contrário. Trazendo para o contexto, e não amar é ser contrário ao próprio irmão, é estar na contramão daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Nossa, que complicação, né, irmãos? Jesus disse: amai os vossos, orai pelos que vos perseguem. Já pensou, você está sendo perseguido lá na empresa, e você precisa falar assim para Deus: Senhor, abençoa esse meu perseguidor. Senhor, abençoa esse que me aborrece. Abençoa esse que traz um sentimento ruim na minha vida. Inimizade é algo que nós, como cristãos, não podemos cultivar. Existem relacionamentos que não dão certo, irmãos. Existem relacionamentos que se acabam. E a ausência do relacionamento não significa inimizade.
Não é porque uma pessoa se afastou de você que você não tem mais amizade, que você agora é inimigo dessa pessoa. Não, irmãos. Existem tantas situações na nossa vida que acabam nos distanciando, nos afastando de outras pessoas, das pessoas que passam pela nossa vida, né? No emprego, no trabalho, geralmente acontece muito isso. A gente tem ali algumas pessoas que a gente faz amizades tão gostosas, né? Amizades tão verdadeiras, tão legítimas, mas que, de repente, a pessoa sai do serviço, a escola acaba, e a gente fala assim, puxa vida, né? Aquele meu amigo, eu nunca mais tive contato. Isso não quer dizer que ele deixou de ser seu amigo. Amém? Glória a Jesus. Então, inimizade é um sentimento de não gostar de alguém. Nós, como cristãos, não temos o direito de não gostar de alguém. Amém? Glória a Jesus. Porfia. O que significa essa palavra? Porfia significa disputa, discussão por algo, competição, insistência em ter razão. Olha que interessante. Insistência em ter razão, teimosia. Porfia enfraquece a unidade da igreja, irmãos. E por se tratar de algo exterior, o testemunho cristão é prejudicado, podendo gerar até escândalos. Esse tipo de pecado, ele acontece muito em igrejas grandes, porque não há espaço para todos, né, irmãos? Nós temos muitas vezes, a gente tem uma igreja pequena, e a nossa igreja pequena acaba dando muita liberdade para que todos participem, para que todos sejam abençoados, para que todos possam ali dar um testemunho, colaborar de alguma maneira, fazer uma oração, cantar um hino, dar uma palavra. Mas em igrejas grandes acaba ficando um pouco mais limitado essa questão, e acaba acontecendo entre os obreiros, irmãos, uma certa competição, uma certa tentativa, uma certa disputa por algo, né? Aqui é o contrário, né? Eu não vejo a hora desses obreiros começar a pregar. Da última rodada de pregações, né? Que os obreiros se dispuseram, foi uma bênção. E eu estou assim, esperando, né, irmãos, com misericórdia. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Estou esperando com paciência que os obreiros, pastor, eu tenho uma palavra, eu queria pregar um domingo, né? Mas aleluia, né? A gente tem fé. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Glória a Jesus. Amém? Então, porfiar, irmão, essa disputa. E às vezes acontece isso muito no relacionamento conjugal. Às vezes a gente tem que ceder, irmãos. Às vezes a gente tem que se calar. Às vezes a gente tem que, entregar a razão e falar assim, puxa, eu sei que eu estou certo, mas nessa situação, nesse momento, é melhor que eu não entre em disputa. Porque as brigas, elas acontecem por causa do quê? Da disputa, né? Da razão. Eu quero ter razão naquilo que eu estou vendo como certo, né? Numa condição de um relacionamento, de uma situação, de uma decisão que a família às vezes toma. E acaba gerando disputas. A gente vê isso entre os filhos também, né? Disputa pela atenção dos pais, disputa pelos brinquedos, né? Porque isso é meu, não, isso é daquele, né? Isso é dele, isso é meu. Então acaba tendo essa competição que nós precisamos evitar. Amém? Porfiar é pecado. Amém? Lembra do que é pecado? Pecado é errar o quê? O alvo. Errar o alvo. Então nós precisamos nos esforçar para acertar o alvo. Então, não entre em disputas desnecessárias. É bem certo que às vezes é necessário, né, irmãos? É necessário, mas aquilo que não vai trazer edificação, não entre em contenda, porque isso vai trazer problemas
e até gerar escândalos. Quando nós estávamos, quando os meninos eram um pouco menor, foi muito difícil colocar eles no eixo, né? Foi difícil, né? O governo foi com vara de ferro para conseguir, né, colocar no eixo, colocar ali na bênção, na obediência. Foi difícil. E às vezes a gente nos excedíamos um pouco na disciplina de querer, sabe, brigar, né, dar bronca e por quantas foram as vezes que o Senhor me incomodava porque a gente estava gerando escândalo, porque o vizinho ficava ouvindo, os crentes lá, numa gritaria, né? Graças a Deus nunca briguei com a Renata, mas com os meninos era algo comum, né? Era uma bênção, né? E hoje, graças a Deus, são filhos abençoados, obedientes, amorosos. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, Caurê. Dá um glória a Deus, que é em nome de Jesus, porque eu louvo a Deus pela vida dessas crianças que Deus me deu. Amém? Glória a Jesus. Então, disputa por atenção, disputa pela razão, pode causar escândalo. E nós, como servos do Senhor, precisamos o quê? Nos dar um bom testemunho. Fala assim, puxa, olha, eu queria ser como esse vizinho, queria ter paz. Agora, adianta ir para a igreja? Nessa gritaria toda aí, né? E isso é terrível, irmão. O terceiro pecado que está aí no Gálatas 5 é a palavra emoluções. Essa palavra emoluções, ela tem um pouco a ver com a porfia, ela tem um pouco a ver com a disputa, só que ela está mais relacionada ao quê? Ao sentimento causado pela disputa. Então, emoluções significa sentimento que leva a igualar ou ser superior a alguém. É uma competição, é uma rivalidade. É quando uma pessoa, ela começa a ter uma disputa, né? É o camarada bom no futebol, né? Aquele que é bom no futebol, ele começa a se sentir o máximo, se sentir melhor do que os outros, por conta de uma disputa, por sempre ser bom, sempre fazer gol, sempre, né, ser o destaque. E isso acontece também dentro da igreja, porque alguns se destacam mais do que os outros, né? Alguns recebem uma bênção a mais do Senhor e uma dedicação a mais, e alguns se destacam. Então isso pode causar algum sentimento de superioridade. Então isso é emoluções. É quando a rivalidade entra num sentimento que leva você a ser superior a alguém. Você quer superar alguém. Você quer ser melhor. Amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então, irmãos, a característica do cristão, ela tem que ser humilde. Ser humilde é o quê? É sempre dar a preferência. É nunca se achar melhor do que o outro. Ainda que os seus feitos sejam aparentemente mais aceitáveis. Por exemplo, nesse ministério da pregação. No ministério da pregação, às vezes, uns pregam de uma maneira mais secona, né? Sei lá, mais rude, mais taxativo, né, mais exortativo. Outro já é mais amoroso, né, outro já fala com mais ternura na sua mensagem, outro já é mais profético, um prega de olho fechado, outro, né, olha no olho dos irmãos, né. Tinha um irmão lá na igreja Alto Lugar, que ele falou assim uma vez pro pastor Edinho: pastor, eu me converti por causa do seu olho. Porque quando ele estava pregando, ele olhava assim, lá dentro, sabe? Olhava na alma da pessoa, e aquele camarada, ele ficou acuado com aquele olhar. E ele aceitou Jesus por causa do olhar do pastor. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar sempre como unânimes. A igreja é uma só, irmãos. Não tem quem seja melhor ou pior do que ninguém.
Todos nós somos herdeiros do reino dos céus. Todos nós estamos crendo em Jesus Cristo, nos entregando a Ele a cada dia para quê? Para que a nossa vida seja nos caminhos do Senhor e que um dia, quando a trombeta tocar, se nós estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro. Mas se estivermos vivos, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, irmãos. Esse é o nosso objetivo. E para isso nós estamos aqui aprendendo sobre essas coisas. Porque te garanto que se você ler esse Gálatas 5,19, talvez você não iria entender o que significa essas palavras, né? Porfia, emoluções. E agora você está tendo aí essa explicação mais didática para que você evite esse tipo de pecado, amém? Tente evitar, irmãos. Não queira ser superior a ninguém, porque o Senhor não vê isso com bons olhos. Agora, tem um pecado aqui que é complicado, né, irmãos? Que é a ira. Amém? A ira é um problema. O que significa ira? Significa raiva, cólera. Na palavra, no grego, a palavra usada é tumoi, que tem o mesmo significado de cólera, de ira, de raiva, de descontrole emocional. A ira dá a ideia de mau temperamento, oposto à temperança, ou seja, são explosões de ira que criam sentimentos de hostilidade contra o nosso semelhante, contra a nossa família. Irmão, destrói o espírito do amor cristão, transformando em inimigos aqueles que nós deveríamos amar. A ira é um problema, irmãos. A ira não é um pecado em si. Assim, a questão da ira, porque a Bíblia diz assim: irai, mas não pequeis, não é? Irai, mas não pequeis. Não deixai pôr o sol sobre a vossa ira. O que isso significa aqui? Que nós até somos humanos, irmãos. A Bíblia é claro que iras está aqui nessa lista de pecados, e a Bíblia diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas a ira em si é um sentimento que muitas vezes são incontroláveis. Amém? Aquilo que brota dentro das pessoas. Alguns são tão serenos que você pode, pisar no pé que a pessoa não vai falar nem ai, né? Tem pessoas que são tão mansos que às vezes são traídos, são ofendidos e falam: Deus sabe de todas as coisas, né? Pessoas que às vezes até raiva da pessoa de tão mansa que é, né? Dá até raiva da pessoa de tão serena que é. Mas, irmãos, controlar a nossa ira, isso vai nos levar a construir um bom relacionamento. Porque a ira, ela destrói, irmãos. Palavras são como socos, né? Tinha uma imagem assim, essas imagens de internet, né? Uma imagem que tinha um camarada assim, tipo gritando com uma mulher, e a língua do camarada era um soco assim, sabe? Que estava dando no rosto. Não sei se vocês já viram essa imagem. Chega a ser até engraçada a imagem, mas é uma realidade que nos mostra o problema da ira, porque a ira, ela desperta em nós o pior dos temperamentos que precisa ser dominado dentro de nós. Irmãos, nós precisamos saber que todos nós, cristãos ou não cristãos, nós somos totalmente propensos a pecar. O pecado é algo terrível que entrou na humanidade, e com o pecado veio também a morte. Então, irmãos, irai, mas não pequeis, é algo que nós precisamos cultivar, irmãos. Se você vê que está começando a ferver, você precisa tomar uma decisão. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer nos próximos 2 minutos, porque aquilo já está fervendo, né, dentro de você. É aquele marido que chega cansado do serviço, que já teve um dia difícil, já teve um dia exaustivo, tomou bronca do chefe, tomou prejuízo na empresa,
Foi um dia difícil e ele chega em casa. O que ele quer é se desabar no sofá, colocar lá no Globo Esporte, sei lá, no Jornal Nacional, acessar a caixinha vazia, amém? Você sabia, né, irmão, que o homem, ele tem uma caixinha vazia dentro da nossa alma, né? Nós temos uma caixinha vazia, eu acesso essa caixinha sempre. Só que eu gosto dos leão, né? Eu vou lá no Animal Planet lá e fico vendo os leão lá, correndo atrás dos bichos, abrindo o cervo no meio e eu fico lá, acessando a caixinha vazia. Alguns ficam no controle remoto, né? Troca de canal, fica lá, ele vai até o último canal e volta. Ele fica 2 horas na frente da TV e não está assistindo nada, irmãos. Ele está só trocando de canal, acessando a caixinha vazia. E aí chega em casa, a abençoada da esposa, em vez de compreender que, né, ser mulher sábia, sentir o cheiro da agonia do homem, ir lá fazer um carinho nele, preparar uma janta gostosa, aí começa, ah, porque a conta, porque é isso, porque é aquilo, porque você precisa resolver, porque você precisa não sei o quê, porque olha a conta, não sei o quê, né? Irmão, irmã, tem misericórdia do teu marido, irmã. Tem misericórdia. E vós, maridos, saiba que uma vez por mês a tua mulher vai ter um problema sério, irmãos. É um dia que você precisa ter o discernimento de Deus. Esse é o dia que você tem que trazer chocolate para a tua varoa. Esse é o dia que você tem que lavar louça, irmão. Porque é o dia que a ira está com o pavio curto, irmão. Está muito rápido para acender. Então isso nós precisamos compreender, que são sentimentos que precisam ser dominados dentro de nós. Eu aqui encontrei alguns textos, que eu não vou ler, eu só vou ler o primeiro e depois eu só vou dar a referência. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, existem efeitos da ira humana que podem causar destruição, pode causar muitas dores. E aí que eu só vou dar as referências, depois você vai ter lá o esboço, você pega direitinho, ou você ouça a mensagem que nós estamos gravando, que vai para a internet. Mas em Jó, capítulo 5, versículo 2, você vai encontrar uma verdade de que a ira destrói a vida da pessoa. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31, diz que a ira entristece a Deus, irmãos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que a ira não produz arrependimento. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, e Provérbios, capítulo 29, versículo 22, diz que a ira leva a brigas. E por último, Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25, a ira faz com que outros também se irem. Ou seja, a ira, ela contamina. Você já ouviu dizer que quando um não quer, dois não briga? Já ouviu dizer que quando um não quer, dois não briga? Mas tem situações, irmãos, que a ira ela vai contaminar outra pessoa. E quando você menos esperar, você vai ter uma reação que você nunca esperou da outra pessoa. E aí o circo está armado e as dificuldades estão aí. Então o sentimento da ira não é pecado em si mesmo. Aquilo que está, sabe, o fogo, o calor começa a esquentar dentro de você. Você sabe que os próximos 2 minutos vai ser difícil, irmão. Você ainda tem a decisão nesse momento. Nesse momento o sentimento de raiva, de ira, ainda não é pecado, irmãos. Você nesse momento ainda tem um escape, se você clamar pelo sangue de Jesus. Se quando aquilo começar
a borbulhar, ferver no seu coração, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para cima e vai explodir, ou você vai fechar os seus olhos e falar: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a controlar isso que está dentro de mim. Porque quando você tomar essa decisão, irmãos, isso significa que você vai começar a querer lutar contra esse sentimento. E Deus vai te ajudar e vai te dar vitória. Talvez você não vai vencer na primeira vez. Talvez você não vai vencer na segunda vez. Talvez você não vai vencer na terceira vez. Mas eu te garanto que se você decidir, na quarta, na quinta, na sexta, em algum momento, você vai conseguir segurar o rojão. Amém? Glória a Jesus. Então, o pecado, ele consiste em cultivar esse sentimento de ira. E externalizar, né? E colocar para fora, com vistas para o mal. A ira, irmão, é um negócio terrível. Nós temos que ser pacificadores. A Bíblia diz que, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Olha! Os puros de coração, os pacificadores. Né? Nós temos lá uma lista de bem-aventuranças que nos leva a querer desenvolver. E quando nós terminarmos essa série de mensagens, eu vou falar sobre os frutos do Espírito. Porque também não adianta só falar sobre os frutos da carne. Nós precisamos também conhecer o fruto do Espírito que vai nos ajudar a desenvolver esse fruto, para que a gente possa vencer a nós mesmos. Irmão, você percebe que falar de pecado em nenhum momento eu estou falando do diabo? Até hoje, tudo que eu estou falando aqui sobre pecado, a gente não está falando do diabo. A gente está falando sobre nós mesmos. A gente está falando sobre a nossa própria capacidade de vencer a nós mesmos, irmãos. Esse é o grande desafio. De sermos transformados pela palavra. De quando nós ouvimos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo está começando a querer mudar o nosso caráter, a querer nos impulsionar a tomar decisões. A cada dia, meu irmão, é uma decisão que você precisa tomar. Você precisa decidir se você vai cultivar essa ira dentro de você ou se você vai vencer ela. É um pitbull, meu irmão, que está aí dentro de você. Você precisa pôr uma focinheira nele e uma enforcadeira. É assim que fala, enforcadeira? Enforcadora? Que é aquelas coleiras que você puxa assim, enforca o bicho, e aí ele, né? Além da focinheira, o pitbull precisa ter a enforcadeira, porque senão ele te arrasta. A ira é um negócio terrível, irmãos, que só o sangue de Jesus para nos ajudar a ser manso, a ser humilde de coração. E Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? O próximo da lista, o quinto, é as pelejas, né? Está aí escrito pelejas. O que são pelejas? Pelejas são discórdias, que podem até gerar na igreja facções. São levantes contra a autoridade. E até mesmo os rachas da igreja, né? Quando a igreja se divide. Isso também está lá dentro do nosso meio familiar, né? Pelejas de pais contra filhos, de filhos contra pais, pelejas entre irmãos. Nós precisamos evitar as discórdias, irmãos. Pelo contrário, temos que ser unânimes. Entender a autoridade é entender um princípio de Deus. Quando nós observamos o ministério dos anjos, não há dificuldade de um anjo se sujeitar a outro. Porque eles têm um propósito específico. Eu costumo dizer que um líder eficaz é aquele que está andando, ele está caminhando, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E de repente ele olha para os lados e ele começa a ver pessoas seguindo esse líder. Ele começa a ver pessoas que
acreditam naquilo que ele está enxergando e para onde ele está indo, e essas pessoas querem estar indo e querem ir juntamente com ele. Esse é o líder eficaz, não o líder que impõe a sua autoridade. É um líder que, na sua humildade, ele fala. Um pai que tem autoridade sobre os filhos e fala: filho, não faça isso. E aí o filho fala: não, mas meu pai falou que não é para eu não fazer, eu não vou fazer. Não é por força, não é por violência, mas é pelo princípio da autoridade. E quando nós nos rebelamos contra essas autoridades, então nós começamos a causar rebeliões, irmãos. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz a palavra, amém? Glória a Jesus. O que a gente não pode se esquecer da armadura de Deus, porque às vezes a gente esquece, irmãos, a gente só quer pôr a armadura, né? A gente quer pôr o capacete, a couraça. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, nós não temos que lutar contra pessoas. Aí nós gostamos de entender que a nossa luta é contra os principados e potestades, mas nós precisamos entender também que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra o patrão. A luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e não é contra a sangue. Que nós precisamos pelejar, que nós precisamos guerrear, que nós precisamos nos levantar. Amém? Glória a Jesus. Depois vem dissensões. Dissensões é falta de entendimento ou divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. É condição de disputa, litígio. Uma ação entregue em tribunal é uma desavença. É uma dissensões e estragam suas relações, estragam relacionamentos. Quantos problemas que a gente vê às vezes dentro da igreja, de irmão levando outro irmão em juízo, né? E isso não é de hoje, nós vemos isso na Bíblia. O apóstolo Paulo ensinando sobre isso em suas cartas, dizendo que nós não deveríamos levar para um juiz iníquo, levar para um ímpio as nossas causas, porque nós temos homens e mulheres de Deus que são capacitados por Deus para resolver essas disputas, esses conflitos, essas dissensões. Então, irmãos, opiniões diferentes vão existir. Eu não estou aqui pedindo para que você concorde comigo em tudo que eu falo, mas eu queria que você compreendesse que as divergências de opiniões, elas não podem estragar relacionamentos. Às vezes, um relacionamento que demorou anos para ser cultivado, ele se dissipa em tão pouco tempo, tão rápido, tão fácil destruir um relacionamento por causa de opiniões diferentes, por causa de contradições, por causa de relações difíceis, amém? A palavra no grego usada para dissensões é a palavra dishostasiai, que significa levantes, rebeliões contra a autoridade, rebeliões contra qualquer natureza, ou seja, dissensões e rebelião são a mesma coisa. Rebelião, essa dissensão já é um nível mais elevado de disputa, de emoluções, de porfias, de quando a gente deixa isso tudo tomar conta dos nossos sentimentos, da nossa alma, e a gente começa a contaminar outras pessoas. Amém? E por último, a inveja, né? Inveja é oposta à bondade, à benignidade. Porque uma pessoa que sente inveja, ela fica até triste com o progresso da outra pessoa. Você já viu assim? Gente assim? Que ruim, né? Por isso que às vezes é até não tão aconselhável os irmãos darem tantos testemunhos de prosperidade financeira. Ah,
Pastor, eu quero testemunhar porque eu troquei de carro, estou com um carro zero, Deus me abençoou. Ah, Senhor, pastor, eu quero testemunhar que eu ganhava X e agora eu estou ganhando X ao quadrado mais 2. Eu quero testemunhar, pastor, que antes eu morava de aluguel e agora eu estou com uma casa de $500 mil. Comprei uma casa. Não que não seja para a glória de Deus, mas existem pessoas que ainda não estão preparados para aceitar, para se alegrar com a bênção do irmão, né, irmãos? Eu preciso me alegrar com a bênção do meu irmão. Se a minha bênção não chegou ainda, eu preciso esperar em Deus, eu preciso continuar crendo, preciso continuar orando. Se Deus abençoou o irmão, glória a Deus, eu tenho que me alegrar. Mas infelizmente tem pessoas que até se entristecem com a bênção alheia. Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? Né? Então a inveja é um negócio terrível. A inveja, ela chega a causar na pessoa o desejo de desejar o mal para outra pessoa. Ela acaba trazendo um sentimento tão ruim que ela deseja o mal. Ela tem um sentimento que quer que aquela pessoa ela se dê mal, né? Isso é muito ruim. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha o que a Bíblia diz. Nossa, a Bíblia é fantástica, né? A Bíblia tem resposta para tudo, né? A Bíblia tem orientação para tudo. A inveja, a Bíblia diz que é podridão para os ossos. Então, irmãos, temos que nos libertar de todo sentimento de inveja. Temos que cultivar bons relacionamentos e não ficar olhando para a bênção do próximo e se alegrar. Não, irmãos, hoje a gente estava vindo ali e eu me entristeci, irmãos. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a igreja fechou ou se foi para outro lugar. Foi para casa, né? Então, aquilo entristeceu o meu coração porque é uma igreja que se fechou. É uma porta que se fechou. Eu não sei o que vai ser aberto ali. Se vai ser um boteco, se vai ser uma casa de prostituição, se vai ser, né, um centro espírita, um lugar que outrora era um altar de adoração ao Senhor. Então eu não me alegro, irmãos, com aquilo que não é bênção na vida dos irmãos. Pelo contrário, nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém? Cultivar bons relacionamentos é um dever de todo cristão que deseja viver em conformidade com a palavra de Deus. Para encerrar, abra comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Então, só recapitulando. Inimizades é algo que eu não tenho o direito de construir. Eu preciso ser amigo do meu próximo. Se eu tenho alguém que eu considero como inimigo, eu preciso pedir perdão para Deus e orar e abençoar essa pessoa, amém? Depois, porfiar significa uma disputa, uma competição, uma teimosia, querer ter razão de tudo. Irmão, entrega a tua razão para o Senhor. A gente costuma brincar de falar que quando a pessoa está chupando o pirulito da razão, aí ele se lambuza. Difícil, ele não vê mais nada na frente dele, porque o pirulito tampa a visão dele, né? Ele se lambuza de tal maneira que ele tem razão e pronto. Pelo contrário, nós temos que abrir mão da nossa razão e dizer que Deus é aquele que tem razão, amém? Porfias significa disputa, mas de uma maneira mais de insistência, né? Eu falei aqui da porfia. As emoções são sentimentos que levam a pessoa a se igualar e querer ser superior, é uma rivalidade. As iras, não precisa nem dizer, né? A ira, ela não traduz a justiça de Deus, pelo contrário, ela destrói vidas, ela destrói pessoas, ela destrói relacionamentos, ela desgasta relacionamentos. As pelejas, elas são
facções, as pelejas são levantes contra a autoridade, são rachas, né? E as dissensões é quando esses rachas, essas pelejas se tornam em rebelião, né? Quando há muitas divergências de opiniões, e a inveja, que a Bíblia diz que é podridão dos ossos. Então, em Colossenses 3:12, a Bíblia diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha o que a Bíblia diz agora: suportando-vos uns aos outros. Vou ler mais uma vez. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Glória a Jesus. Então, que nós possamos estar livres, libertos dos pecados de relacionamento, dos pecados relacionais. Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor. As duas princesas que chegaram agora, louvado seja o nome do Senhor. Como tá linda, né? A Maria Júlia. Ela precisa estar mais perto da gente, tá? Que a gente tem saudade dela. Glória a Deus. Vale a exortação pastoral para que a bênção seja trazida até a nossa presença. Amém? Glória a Jesus. Deus falou com você, irmão? Deus ministrou a sua vida, porque não adianta só a gente falar. Deus precisa falar comigo. Não adianta só ouvir, eu preciso praticar. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre areia. E quando vem a chuva e a tempestade, sobe os rios, vem com ímpeto contra aquela casa e grande é a sua devastação. Mas aquele que ouve a palavra e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E pode subir os rios, pode vir as tempestades, pode vir as tribulações, pode vir as ventanias, pode vir o que for, a tribulação que for, que a sua casa vai ficar firme, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória.